Fiquem ligados nesse título, porque ele já nos traz uma lição fantástica. Personagens de ontem, histórias de hoje. Particularmente para hoje, é um episódio novo. Mas o personagem, nós já falamos sobre ele. E, aliás, utilizamos dois episódios. Portanto, hoje será um terceiro e novo episódio desse personagem, para nos trazer uma conexão de vida hoje à noite, né? Eu queria mostrar a imagem deles. Como eu dei uma panorâmica aqui, eu não sei se alguém gravou a imagem, né? Estamos aqui, tá ok. Se alguém gravou a imagem, eu passei por ele agora há pouco, né? Claro que essa imagem é só ilustrativa, mas o personagem de hoje, ele é do Novo Testamento e é o apóstolo Paulo. Amigos, pense em alguém que também teve uma vida. Deixa eu até olhar um pouquinho aqui assim para vocês. Pensa num personagem que teve uma vida muito intensa, muito intensa. A gente tem José, a gente tem Moisés, a gente tem outros, mas o apóstolo Paulo está no grupo de personagens que eu vi que tem uma vida assim. Eu acho que a intensidade, que é a palavra que eu escolhi aqui nesse momento, ela resume bem, porque tudo aconteceu com esse apóstolo, em todos os sentidos, do bom e do ruim. E ele nos traz lições muito impressionantes. Hoje eu gostaria de fazer uma breve panorâmica. Nós já tivemos outros detalhes, e eu vou buscar os vídeos antigos para que vocês possam ter. Como é a parte 3 da história dele, eu não quero ser repetitivo, embora faça aí, puxa, 4 anos praticamente, né, Gata? É. Dessa história vale a pena a gente rever. Mas eu gostaria de traçar uma coisa que nós fazíamos lá em 2021 com esses personagens de ontem. E era sempre traçar uma linha do tempo na forma de um gráfico de sobe e desce, quando subindo representando coisas positivas e quando descendo como descida ladeira abaixo, representando as coisas negativas da vida. E eu tomei assim a liberdade de construir um gráfico da vida dos personagens daquela época. E eu queria relembrar o de Paulo aqui, né? Olha, coloquei a saída dele nesse gráfico na área mediana ali da tela, tá bem? Ele não nasceu em berço de ouro, como se diz, mas também não nasceu na miséria. Então nem foi lá embaixo, com vários problemas. Alguns personagens bíblicos começaram a sua vida com gráfico lá embaixo. Alguns começaram lá em cima, iniciaram a vida no reino, no império, e outros foram ficando aí medianamente. O apóstolo Paulo, eu diria um médio para cima, porque se a gente der, eu vou dar uma rápida panorâmica aqui, tá bom? Então, olha, ele nasceu na cidade de Tarso, portanto, ele era judeu, mas ele já tinha a cidadania romana. Portanto, isso fazia uma diferença imensa. Lembrando que Paulo viveu. Estima-se que ele tenha nascido, a Bíblia não diz com precisão, tá, gente? Mas só para você se situar um pouquinho, que Paulo, pela tradição e por alguns outros livros, estima-se que ele tenha nascido em torno do ano 5 depois de Cristo. Então, Jesus já tinha nascido, um pouquinho depois, o Paulo, bebezinho, nasceu, começou a sua jornada, era judeu, mas com uma vantagem imensa. Então ele já começou, de certo sentido, em alta. Era um cidadão romano. E Paulo viveu até cerca de 65 a 67 aproximadamente, estima-se, não temos precisão, depois de Cristo. Então tá ali, ó, primeiro item só para a gente situar, e eu vou fazer aquela panorâmica com vocês agora. Os detalhes ficam para as duas gravações que já ocorreram anteriormente. Olha, além de nascer bem, o gráfico do apóstolo Paulo começou subindo, porque ele foi educado nas principais sinagogas judaicas. Aliás, ele teve como tutor um dos maiores rabinos da sua época, que era conhecido como o Rabino Gamaliel. Então, veja só,
nasceu já com uma educação privilegiadíssima. E o seu gráfico ainda continuou subindo, se tornou um profissional, também um tecelão e fabricante de tendas. Então, encare o apóstolo Paulo como um empresário da época. Um empresário da época, né? Mas ele começou uma descida no seu gráfico quando, depois de todas essas características positivas, resumidamente, ele começou a se tornar um defensor cego do judaísmo com espírito de radicalismo. Amigos, já fica aqui uma primeira lição muito grande. Toda vez que a gente parte para os extremos, especialmente religioso, e o radicalismo, isto representa inquestionavelmente uma descida no gráfico da vida. No gráfico da vida. No caso do apóstolo Paulo, dando essa panorâmica aí, mas já vai trazendo sempre para os dias de hoje, né? Quando alguém se radicaliza, especialmente no campo da religião, há um perigo de ter uma vida desequilibrada. E no caso do apóstolo Paulo, esse radicalismo dele foi no campo do judaísmo, que era a sua origem. Então, entenda-se da seguinte maneira: os detalhes ficaram numa outra gravação, como disse, mas Paulo se tornou um judeu radical. E é claro, não podia ser alguma coisa boa nisso, né? Por isso que eu já desci o gráfico dele aqui. Mas para piorar esse radicalismo, veja que as coisas podem se tornar piores, né? Ele se tornou tão radical que começou a perseguir pessoas em nome da fé, daqueles que não eram judeus. Toda perseguição religiosa é algo que não, definitivamente não pode vir de Deus. E isso foi piorando a tal ponto que ele consentiu, não foi o executor, mas teve autonomia, autoridade para isso, também consentiu com o apedrejamento de Estevão. Então veja que houve uma guerra de alguns judeus radicais no início da era cristã contra o cristianismo. Aí, quando chegou a esse ponto do apedrejamento de Estevão, a Bíblia deixa entender claramente que Paulo chegou realmente num ponto muito ruim. Ainda podia piorar, gente. Vejam que eu até desci um pouco mais o gráfico do apóstolo Paulo aqui, simbolicamente, tá? Percepção apenas minha aqui para ilustrar. E essa descida do gráfico, que mesmo depois do apedrejamento de Estevão, ele continuou perseguindo a igreja cristã. Tá? Depois eu tiro a crase ali. Então veja só, que coisa triste. Ele se tornou um perseguidor. Nós tivemos perseguições religiosas em muitos momentos da história, tá? Essa é uma das primeiras ali do Novo Testamento, da nossa era, tal. Depois, em bom tempo, não é o tema principal aqui hoje, a igreja cristã, os cristãos foram perseguidos por às vezes não seguir aquilo que os perseguidores, opa, os dominadores os que perseguiam as pessoas, né? Perseguidores. Perseguidores, gente, faltou aqui. Ainda bem que o meu HD externo funciona não só para memória, mas para ajustes aqui, né? Que coisa triste, né? Mas há um ponto, e eu quero destacar nesse pontinho vermelho aqui, que foi a virada do apóstolo Paulo. Olha só, ele já estava lá embaixo para dar uma visão bem panorâmica. Aqui, gente, o apóstolo Paulo teve uma virada de mesa, uma mudança de rota, né? A gente já falou de recalcular a rota da vida. Aqui Paulo recalculou a rota da sua vida. A Bíblia chama esse momento de mudança de vida com uma palavra, é uma palavra religiosa, mas que faz muito sentido, que é a conversão. Conversão, conversão no sentido de converter. Puxa, estava indo para um lado e converteu a direção exatamente para o outro lado. É isso que aconteceu. De uma pessoa com radicalismo, com um perseguidor, né, que chegou até o apedrejamento e perseguindo pessoas cristãs, ele começou a virada. Os detalhes da virada vai ficar para um outro dia. Tá lá naquela gravação que eu vou trazer para vocês.
Deus atuou diretamente no apóstolo Paulo através de uma luz forte, e ele teve naquele momento que ele estava perseguindo, inclusive, um encontro com Deus. Amigos, todos nós precisamos ter esse encontro. O do apóstolo Paulo foi assim espetacular, mas a partir dali as coisas mudaram. Olha só, ele começou a ter uma mudança de vida, de postura, saindo do radicalismo e buscando virtudes cristãs para a sua vida. Aí é um período assim, eu até coloquei simbolicamente nesse gráfico aqui uma ascendência assim vertiginosa, que é exatamente o que aconteceu, a mudança radical. Ele ainda teve probleminhas. Olha, coloquei uma descida aqui, porque naquela ocasião desse encontro ele ficou cego por 3 dias, até por isso que eu dei essa descidinha aqui no gráfico. Mas aí foi uma questão mais física. E Deus, na verdade, olha, restaurou essa cegueira do apóstolo Paulo. Aquilo foi para um choque mesmo. Às vezes as coisas negativas da vida e vão imaginando uma parada num hospital ou algum outro tipo de problema pode vir na nossa vida para justamente a nos ajudar a uma virada de vida. E é isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. E assim, amigos, continuou ali a subida, ele foi inclusive batizado no cristianismo para um judeu, né? E mais ainda, tornou-se um pregador do cristianismo, desse evangelho que transforma pessoas. E aí, vou ter que mudar a tela aqui para poder colocar mais alguns itens. Realizou várias viagens missionárias, precisamente 4 incríveis. As histórias estão relatadas ali no seu livro, mas teve suas dificuldades. Olha, mesmo depois de uma conversão, de um encontro com Deus, não significa que a vida não tenha problemas. Está aqui relatado num histórico de vida aqui. E ele foi preso injustamente, aliás, preso por pregar, não porque tenha cometido algum delito, mas Deus o libertou de forma extraordinária. As histórias são incríveis, continuamos aqui, mas ele também sofreu, aliás, 3 naufrágios, mas um deles foi dramático, ali próximo de Malta. Malta, inclusive, está na nossa lista de um dia a conhecer. Se Sim, vocês quiserem ir sim, junto, é uma ilha, está na nossa lista. A gente marca aí sim, para está. estar junto, né, gatinho? Já Creta e Malta. Creta e Malta. Deixa eu olhar aqui para vocês. Quem estiver sorrindo é porque quer ir junto. Deixa eu ver. Quem tiver com a cara fechada é porque assim, mas estou sem dinheiro para pagar a passagem. Isso é um A gente problema. também está. A gente também tá, mas isso é um problema que a gente resolve depois. Já rastreamos os detalhes Sim, para chegar e visitar Creta e Malta. Mas, amigos, voltando, foi ali perto da ilha de Malta que Paulo sofreu um naufrágio. Mas também tem um detalhe: ó, o gráfico já está subindo, eu estou dando uma visão geral, mas foi ali que ele sobreviveu a esse naufrágio. Sobreviveu a outros 2 também, tá? E aí continua, mas teve outra queda, acabou sendo preso em Roma. Mas é em Roma, preso. Que coisa interessante. A gente pode dizer assim, poxa, alguém que teve um encontro com Deus. Vejam que o gráfico ele está num sobe e desce, mas ele está ascendente. Poxa, é possível mesmo a gente tendo um encontro com Deus, a vida ainda ter os altos e baixos? Claro, até a volta de Jesus e iniciar a eternidade, esses altos e baixos vão fazer parte de todas as vidas, portanto, da sua também. Mas foi preso num aspecto negativo, né, da vida, também injustamente, por pregar o evangelho, que Paulo teve a oportunidade de escrever. Parece que tudo vem no ponto, no momento certo. Deus conduz essas coisas. Como ele estava preso, não tinha muito o que fazer, né? Não tinha cidades para visitar, igrejas, não tinha viagens para fazer. Ele então se dedicou, se recolheu a escrever. E aqui, amigos, ele escreveu vários livros da Bíblia. Eu queria dar uma panorâmica aqui para vocês. Olha só, essa biblioteca ilustrativa aqui é a Bíblia, a palavra de sabedoria da Bíblia.
Contém ali, como você pode ver, se quiser contar depois, 66 livros. Dos 66 livros, o apóstolo Paulo, por estava, em alguns momentos ele estava preso, outros não, ele escreveu 13 livros da Bíblia. Podendo ser Né? 14. Podendo ser até 14, ou seja, aproximar a um que a gente, né, não tem a certeza absoluta que tenha sido Paulo, mas que a gente tem certeza são 13 livros. Eles estão aqui, ó, eles são conhecidos como as cartas de Paulo. Amigos, tem 13 livros maravilhosos. Eu vou mostrar um trecho hoje ainda para vocês dormirem com um trecho especial dele. Isto representa aproximadamente 20% da palavra de sabedoria da Bíblia. Deus inspirou Paulo e muitos desses livros, alguns destes, melhor, foram escritos ali quando ele estava preso em Roma. Também em Filipos, em outros lugares, etc. Percebem como até as coisas negativas Deus reverte em coisas positivas? E por fim, amigos, terminamos esse gráfico panorâmico que eu ilustrei aqui da vida de Paulo. Paulo morreu. Segundo, não está descrito na Bíblia exatamente a forma, mas segundo tradição, outros livros, tal, acredita-se que Paulo tenha sido decapitado, tá? E isso por volta do ano 65 a 67, mais ou menos. Como ele nasceu no ano 65, portanto, Paulo morreu, perdão, ele nasceu no ano 5, né? E morreu ali entre 65 e 67. Vamos imaginar que Paulo, então, teve uma vida de 60 a 62 anos, mais ou menos. E aí, esse gráfico terminou, né? Gatinha me deu um toque aqui discretamente, mas mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos a minha idade, Sim. verdade. Tô ali no meio, tô no meio termo entre o ano 65 e o ano 67, né? Precisamente 61 anos. Ah, interessante esse ângulo. Não tinha pensado aqui. Paulo morreu com a minha idade, mais ou menos. A gente diria, poxa, pouco, né? Há tanto ainda para a gente querer viver, né? Mas Deus reservou coisas muito especiais para este homem. E finalizo essa panorâmica dizendo aqui, fechando esse gráfico, olha, Paulo, segundo a Bíblia, a palavra de sabedoria, hoje ele está no descanso da morte, né? A morte, o sono da morte. Como diz a Bíblia, quando as pessoas morrem, elas estão como num sono, nenhuma consciência, aguardando o momento da volta de Jesus. E o apóstolo Paulo está neste sono. É como um piscar de olhos. A próxima vez que ele abrir os olhos será na volta de Jesus para viver a eternidade que Deus reservou a ele. E assim, amigos, essa primeira parte do nosso encontro é isto. A gente tem aqui essa visão panorâmica do apóstolo Paulo. E eu gostaria, nesse momento, de trazer uma segunda história, um segundo gráfico de vida aqui, de um outro personagem. Olha, aliás, antes aqui o destaque, né, do momento da conversão, fique com esse gráfico na memória de vocês. Esse, esse outro personagem, já um personagem contemporâneo. Nós estamos falando de Paulo de cerca de 2000 anos atrás. Personagens de ontem, histórias de hoje, mas há personagens hoje que estão vivendo histórias parecidas, diferentes, mas buscando a mesma direção. Percebe? Na, esse gráfico ascendente na direção da eternidade. E é isso que nós queremos. Cada um de vocês, onde vocês estão hoje aqui, esse é o nosso propósito de vida. Por isso que vocês vieram para essa conversa espiritual aqui. E esse personagem agora, colocado aqui neste azul, eu vou fazer aqui um gráfico azul para distinguir. Vou colocar que também começou aí no meio termo, né? Nem nasceu no berço de ouro dos nossos tempos, mas também não nasceu na miséria, onde muitas crianças nascem hoje, infelizmente. Mas está aqui.
intermediário. Interessante que também teve uma subida semelhante à do apóstolo Paulo, né? Condições de estudar, de ter boa saúde física, mental e se preparar para se formar, obter aí uma formação profissional e tocar a vida. Muito legal, já começou a subida semelhante ao apóstolo Paulo. Mas eu vou agora extrair aqui para a gente concentrar somente nesse personagem, porque esse personagem, meio cedo na vida, né, teve lá a sua formação, as suas condições educacionais, como eu falei, mas ainda cedo na vida começou uma descida. Quando eu falo cedo, nós estamos falando ainda antes da adolescência, por aí, por volta da adolescência. Que pena, né? A gente não deseja um filho nosso que já comece tão cedo a descer nesse gráfico na vida. E três características levaram esse personagem a ter um gráfico descendente muito negativo. A primeira característica, eu vou dar um nome aqui, um título, eu vou chamar de imoralidade, mas resolvi até nem colocar a frase completa aqui, tá bem? Mas vou deixar claro assim para vocês nessa nossa conversa, porque eu tenho autorização para dizer isso. Logo cedo, essa descida foi uma imoralidade sexual mesmo. Que pena, né? Sabe, um desvirtuamento sexual que começou cedo na vida, né? Mas teve lá suas vitórias. Olha, sabe, aquele mix entre o bem e o mal. E as suas vitórias foram representadas porque foi um profissional que teve a oportunidade de se formar, fazer uma ótima faculdade, se tornar um bom profissional, começar uma carreira em alto nível, mas a imoralidade permaneceu e outros itens começaram a surgir, levando a uma descida de vida mais acentuada ainda, somando as coisas. E ali, na sua juventude, começou uma descida nas drogas em grau acentuado. E eu vou poupar os detalhes aqui, não é para essa conversa de hoje, mas imagine alguém que foi se afundando e com pessoas ao seu redor profundamente nas drogas, não mais nas drogas leves, mas nas drogas pesadas. Mas a vida foi indo, com a imoralidade, continuando com as drogas, mas também com muito sucesso profissional. Por isso até deu uma subidinha nesse gráfico aqui. Condições financeiras muito elevadas, muito acima de, acho que qualquer um de nós aqui hoje, muito boas condições financeiras, muito sucesso profissional, mas ao mesmo tempo com uma vida permeando imoralidade, drogas. E é aquela história, né, gente? Se a gente não está perto de Deus, a vida ainda pode piorar. E eu quero colocar nesse gráfico aqui para vocês, vou dar mais uma descida. Mais uma descida. É possível? É possível, infelizmente. Há sempre como piorar quando nós não estamos com Deus. E além da imoralidade, das drogas continuando, essa história dessa vida aqui começou, além do sucesso profissional, ser marcado por um grau elevado de corrupção, em vários sentidos, empresarial e político também, no cenário político. Amigos, que trecho triste de uma vida, né? Essa é a história de alguém dos nossos tempos que, de uma forma diferente, agora bem diferente da história do apóstolo Paulo, mas de alguma maneira também, aqui sem conexão religiosa e do apóstolo Paulo descendo com conexão religiosa. Bom, queridos, as coisas podem piorar nesse sobe e desce, sucesso profissional, mas a imoralidade, as drogas e as corrupções foram indo e eu vou ter que parar essa descida por falta de espaço na minha tela, porque ela chegou naquilo que a gente pode considerar
fundo do poço. Mas foi aqui no fundo do poço que teve também um ponto de virada. Sabe quando Deus alcança as pessoas aonde elas estão e de formas diferentes? Aqui tem o mesmo ponto, aquela retomada de rota, aquela recálculo da rota, aquela conversão, convertendo um caminho para um outro lado. É possível lá no fundo do poço, com imoralidades sexuais, com drogas e com corrupção elevada, alguém ainda ser revertido? Amigos, diferentemente do apóstolo Paulo, eu vou colocar quatro pontinhos aqui. Existem conversões que elas ocorrem assim, num piscar de olhos, como foi a história do apóstolo Paulo. E existem conversões de rota, de vida, que elas acontecem processualmente. Elas foram etapas por etapas. E aí as coisas começam a melhorar. Renovação de vida. Tem algumas baixas, né? Às vezes a vida, mesmo depois da conversão, igual o apóstolo Paulo, tem altos e baixos, mas aí você começa, a pessoa começa a encontrar propósito na vida. Aí a subida, dá uma olhada nesse gráfico, ela começa, pode ter alguma baixazinha, mas começa a ser uma vida marcada por princípios, por valores e por felicidade. A vida muda. Dê uma olhada nesse gráfico de vida. Isso aqui eu estou ilustrando, mas é a vida de alguém dos nossos tempos, contemporâneo. Alguém que está vivo nesse tempo em que a gente vive aqui. Poderia ser a história de alguns de nós aqui. E, amigos, nesse momento eu gostaria de então revelar esse personagem, porque este personagem dessa história que eu retratei aqui e fui autorizado a colocar essas informações que estou aqui, é um personagem que está, uma pessoa que está aqui com a gente nesse momento, nos ouvindo aqui. Ayrton Maia. Ayrton Maia, eu tomei a liberdade de fazer um gráfico seu, como eu fiz também de todos aqueles personagens lá em 2021. Deixa eu olhar um pouquinho aqui para você. Obrigado por nos autorizar a revelar um testemunho de vida. E eu queria, nesse momento que se segue aqui, conversar um pouquinho com o Ayrton. É, Ayrton, deixa eu fazer uma coisa aqui que vai aparecer aí para. Alguns de vocês estão no modo galeria, você vê todo mundo ali. Se você for ali em cima e colocar no modo orador ou vários oradores, você vai poder ver em destaque o Ayrton e eu aqui nesse momento. Então eu vou fazer adicionar aqui. Adicionei o Ayrton aqui. Para mim, você aparece aqui do meu lado agora, Ayrton. Amigos, que história impressionante, que história impressionante. Ayrton, eu queria partilhar esses próximos momentos com você aqui, agradecendo já a oportunidade de a gente conversar sobre lições da sua vida para nós hoje. Eu queria dividir em três curtas partes aqui. Mas antes dessas partes, eu não sei se você quiser cumprimentar e dar uma palavra de início aqui. Você está sendo ouvido aqui por muitos amigos que admiram você, porque você está nessa live desde 2021, tá? Desde 2021. E nós temos amigos novos, como você sabe, alguns que chegaram agora mais recentemente, que estão conhecendo aqui você. Boa noite. E eu poder participar dessa live dessa forma é um privilégio para mim. Eu hoje já participei, talvez há uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, de um testemunho que você pediu para que eu fizesse na live, que foi um divisor de água na minha vida, porque acabou sendo o start de um projeto. Mas e esse projeto ele tem muito a ver com o que eu estou fazendo aqui agora, porque relatando
testemunhando, permitindo, né, que a minha vida, esses 70 anos que eu estive, até aquelas quatro bolinhas vermelhas, né, até o fundo do poço, se transformasse num ambiente totalmente diferente por conta da entrega a Jesus, isso para mim é o máximo. E quanto mais pessoas puderem perceber isso, eu fico muito satisfeito. Que bom, Ayrton, que bom. Palavras maravilhosas. Para introduzir algo, eu queria mostrar aqui para você, Ayrton. Acho que você pode ver aí novamente o seu gráfico de vida. Depois, se você achar que deve ser alguma coisa diferente, a gente conversa nos bastidores, mas de forma muito resumida, né? Ayrton, você destacou algo aqui, e como eu queria fazer uma primeira pergunta para você, e para aqueles que estão te conhecendo agora, e eu simbolizei aqui, através desse círculo, essa primeira etapa da sua vida, você já destacou aqui, foram 70 anos. Bom, o Ayrton já revelou aqui para gente que ele está com 74 anos, então a última parte ela não está representada aqui linearmente pelo gráfico, mas apenas por um sobe e desce. Mas esses primeiros 70 anos, ops, deixa eu voltar aqui, Ayrton. Eu queria te perguntar, Ayrton, eu conheço alguns detalhes do que você já partilhou da sua vida e que eu resumi ali em três palavras, que são palavras fortes, né, Ayrton? E eu imagino como é duro isso para você, né? Mas, Ayrton, me permita perguntar, nesses 70 anos em que você teve muito, mas muito sucesso profissional, mas muito fracasso pessoal como vida, né? Dentro desse contexto da imoralidade sexual, das drogas e da corrupção. Pergunto a você, em algum momento você tinha uma percepção de Deus ou uma percepção espiritual ou algo relacionado a Deus não fazia parte em nada da sua vida nesses 70 anos? Como foi mais ou menos isso? Olha, eu diria que tem muitos aspectos a serem expostos, né? Mas se eu tivesse que dar relevância a algum, sem sombra de dúvida, a falta de Jesus na minha vida foi fundamental para que tudo isso acontecesse. E eu sempre, quando converso sobre isso, eu digo que eu fui apresentado a Jesus aos 70 anos de idade. E não foi por minha causa, foi a vida que me levou a isso. Eu nasci numa família que não era cristã, casei com uma, uma mulher que não era cristã, e a vida foi me empurrando para cada vez mais querer mais e mais e mais, e não tinha limite. E quando eu me deparei com a droga, aí também foi nessa de mais, mais e mais e sem limite. Até que eu, aos 70 anos, por conta de conhecer um amigo muito fraterno, ele me levou a conhecer Jesus. E o gozado, se é que eu posso dizer que é gozado, né? É que quando eu vivenciei os 70 anos, eu não vi Deus e Jesus em lugar nenhum. Nenhum. Mas, no entanto, hoje, depois da minha entrega a Jesus, fazendo várias reflexões sobre o meu passado, eu conto assim, em detalhes, os momentos aonde com certeza ele estava do meu lado e eu é que não via e não me entregava a ele, por não ter sido apresentado. Isso olha, é de uma clareza hoje gigante. E eu gostaria de poder contribuir para que outras pessoas que tivessem vivenciado o que eu vivenciei, ou estivessem vivenciando, que elas pudessem perceber, ter um estalo assim, algum empurrãozinho para que ela pudesse perceber que em muitos momentos Jesus está do lado dela.
Poxa, Ayrton, esse é um trecho da sua história que me impressiona muito. Dois aspectos, né, gente? Um é assim, poxa, ninguém de alguma forma conectou com você para falar de Jesus, para convidar a ir para um culto, para ir para um momento. Não houve conexão, te entregar uma literatura, alguma coisa, né? Portanto, você não tinha, né? O Ayrton já me contou isso algumas vezes, com outros detalhes, e vocês terão a oportunidade de ver em outras ocasiões mais detalhes. Eu comento isso ao final, de que ele não tinha essa percepção da atuação de Deus, de Jesus, mas ao mesmo tempo, olhando para trás hoje, o Ayrton tem uma consciência de que Deus estava presente. Ele não o aceitava, ele não o reconhecia, né? Que coisa impressionante. Ayrton, eu queria convidar você a olhar novamente para o seu gráfico de vida aqui. Eu queria destacar um outro ponto agora. Esse ponto aí, depois de 70 anos, puxa, meu amigo, para o apóstolo Paulo, que eu mencionei aqui hoje, veio bem mais cedo, né? Talvez você tenha um sentimento assim interessante. Eu fico tentando imaginar. Puxa, eu só tive essa virada, essa conversão, essa oportunidade de- aos 70 anos, depois que passou grande parte, toda a maioria da sua vida, né? Mas também queria destacar uma coisa aqui. É interessante que eu pus esses pontinhos para ilustrar algo que nós já conversamos, né? Que foi um processo. Quando foi essa conversão, né? Como foi? Partilhe um pouquinho mais sobre isso, né? Você começou falando até de um amigo que te convidou, acho que É, foi uma conversa aí, alguma coisa, né? Nos partilhe um pouquinho. deixa eu ver se eu contextualizo aqui. Ao longo da minha vida, quanto mais eu afundava nas drogas, eu de vez em quando tinha assim uns lampejos de querer parar de usar droga. Mas eram lampejos de semana, eventualmente um mês, não passava disso. Mas como você fez uma menção bastante interessante, esse mergulho daquela curva da minha vida foi um mergulho principalmente moral, porque o inverso, o lado profissional, ele sempre teve bastante sucesso, bem-sucedido. E quando eu tive uma internação de 45 dias numa clínica para tratamento da droga. Quando eu saí da clínica, eu novamente comecei um crescimento profissional e eu, estando diretor de uma grande empresa estadual aqui na Bahia, comecei a viajar para o interior para poder fazer as abordagens às prefeituras. E numa viagem dessa eu levava sempre um advogado. Esse advogado, cristão, adventista, escutou um contato meu com a minha filha pelo viva voz do carro e ele me convidou para assistir a live dele. Eu já o conhecia de algum tempo, mas ele nunca havia feito esse contato nessa direção. E simplesmente eu disse, tá bem. Aí fui assistir a live dele. Era nas segundas-feiras, até hoje, nas segundas-feiras. E era um estudo bíblico que ele estava dando da Bíblia inteira. Mas como eu não estava desde o princípio, eu tive contato com o momento onde ele estava passando pela vida de Jesus. Eu nunca havia encostado o dedo numa Bíblia. Olha, Eu tenho clareza hoje de que eu ter tido contato com a Bíblia pelo estudo de Jesus, para mim foi fundamental. Porque eu sou engenheiro, bastante cartesiano, e na vida de Jesus, a Bíblia na vida de Jesus, ela é relatada por várias pessoas. E todas elas relatam as mesmas coisas com pequenos detalhes. E não tinha como, eu comecei a fazer algumas reflexões, não tinha como eu duvidar daquilo,
Era como se eu, até comentei contigo, era como se eu hoje duvidasse da Segunda Guerra Mundial. Eu não estive lá, não participei da guerra, no entanto, eu acredito na guerra, porque a gente lê aqui, lê ali, lê aqui, lê ali, e as leituras são muito parecidas uma com as outras. Assim foi o meu entendimento daquele momento de começar a ler a Bíblia. E aí não é mais ação minha, porque esse momento ele foi impregnado assim de uma maneira muito intensa e muito forte de fé. E esse mergulho na fé foi que me permitiu, mesmo sendo cartesiano, ter muita fé naquilo que, no estudo da vida de Jesus, é sobrenatural. O, ele reviver, ele subir aos céus, ele dizer que mandaria e mandar o Espírito Santo, os vários milagres que ele praticou, tudo isso passou a ser mais fácil para mim acreditar e eu cada vez acreditava mais. E aí depois dessa, como é que eu vou te dizer? Eu acho que foi um milagre na minha vida. Ficou mais fácil ainda eu poder estudar Gênesis, porque se eu tivesse começado a ter acesso à Bíblia em Gênesis, eu acho que eu não passaria de Gênesis, por conta de ser muito necessário ter muita fé para poder ler e apreciar Gênesis. E aí, Interessante. e aí esse contato com o Eduardo, o nome dele é Eduardo, Sim, é que eu tô lendo uma mensagem aqui da Irlane. certo. Já comentamos um pouquinho a mensagem. É, aí ele me convidou para ir na igreja. E aí foi uma ladeira acima, não foi uma ladeira abaixo, porque eu, 4 meses depois, fui batizado e quando a tua imagem saiu, viu, Nery? Ah, é? Mas a gente está te vendo bem aqui, eu estou te vendo bem também, tá? Fique tranquilo. E esse momento do batismo é que foi assim uma coisa mágica, porque eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. E de lá para cá, né? E aí eu acho melhor até você encurtar, porque Não, se bom, você deixar, existe um erro naquele teu gráfico, certo. porque você faz de maneira assim preciosa os 70 anos para baixo, depois faz os 4 anos para cima, mas quando você verbalizou, você disse que não era proporcional. Também acho que não é. Porque os 4 anos para cima tem que ser muito maior do que os 70 anos para baixo. Que coisa Em proporção. maravilhosa, que coisa maravilhosa. Aí, então, aliás, antes de eu voltar a esse ponto, porque esse é um ponto bem interessante, eu acho que é desproporcional mesmo, mas você corrigiu de uma forma maravilhosa, porque ela é muito maior. Eu estou entendendo aqui na sua fala, é a primeira vez que você me fala dessa maneira, talvez por ter visto o gráfico, de que esses 4 anos, né? A Irlane estava justamente escrevendo assim: você nasceu, você tem 4 aninhos de idade, né? Tem muita coisa pela frente do ponto de vista do reino de Deus. E esses 4 anos, Ayrton, eles são muito maiores em todos os sentidos do que os outros 70 anos. E ainda antes a gente passar para essa terceira e última parte, que envolve os últimos 4 anos, nessa ocasião, você, semelhantemente ao apóstolo Paulo, que quando ele teve essa conversão, um pouco depois, Ayrton, ele foi também batizado, e você escolheu esse mesmo caminho, que coisa fantástica. Antes mesmo do seu batismo, eu me lembro que você chegou aqui à nossa live. É, Foi isso? é Como foi verdade. isso? Só para a gente até recuperar um pouco a memória aqui, né, gata? Quem me convidou para ir para a live foi a Gilce,
que foi convidada para a live pela sua irmã, Vilma. Vilma. É. Só um detalhe aqui, Ayrton, o Vilma que está nos ouvindo aí, né? Deixa eu achar aqui a Vilma na minha tela aqui. Vilma, vou te colocar em destaque aqui um minuto, tá? Para mim aqui, só para comentar uma coisa aqui com você. Deixa eu ver, tá aqui. Agora a Vilma está comigo na tela também aqui. Olha que legal, Ayrton. Você pode identificar a Vilma aí, né? Não, Vilma, ou em algum outro momento, depois você pode ver também. Vilma, hoje numa conversa com o Ayrton, que ele soube que você é minha irmã, né? Mas como são as coisas, né? A Vilma está, Ayrton, ali em Campinas, né? Você em Salvador. A Gilce em Campinas também, ou não? não sei. É São Aí Paulo. também, né? Tá sem o áudio aí, Vilma. Na época que eu convidei a Gilce, era Campinas. Ah, Campinas, Agora, se eu não me engano, ou é São José, é alguma cidade próxima. entendi. Ela ia estar hoje na live, não sei se ela está. Tá, mas depois a gente providencia a gravação sem problemas, né? O fato é o seguinte, olha as conexões que Deus faz, Ayrton. A gente tinha essa É, live e aí foi no primeiro ano, né? E aí? foi. E aí que eu tenho a impressão que esse inusitado dos 70 anos, né? Ter renascido aos 70 anos, chamou a atenção a você e você me convidou para dar um testemunho. Verdade. E eu não sei por que cargas d'água, eu aceitei, porque eu nunca havia falado da minha vida em público para ninguém mesmo. E houve esse testemunho, e isso foi um divisor de águas, porque eu percebi que ele, o resultado disso, o eco, fez assim um impacto na minha cabeça, que eu pensei como, como poderia ser um testemunho desse a minha contribuição para uma coisa que eu vivia me questionando de não cumprir os ditames da igreja, que é levar o evangelho a quem precisa. Eu vivia me questionando, eu não sei fazer, não sei Nome falar. do Gilberto Cipriano Mendes, tenho 60. Ouviu? Vazou um áudio aqui, mas a gente já corrige, só um segundinho. É, Resolvido já. Pode continuar, Ayrton. E é, eu, inclusive, uma vez, quando estava nesse processo de entender, né, o que havia acontecido quando eu dei aquele testemunho na live, eu cheguei a comentar com o senhor. O senhor devia escrever um livro, não sei se o senhor lembra disso. Eu fiz esse comentário para que o senhor escrevesse um livro. Eu falei isso, é? Não, eu falei para o senhor, Ah, tá. escrever um livro. Aí acho que o senhor questionou tempo, alguma coisa assim. Mas, a partir daí, eu comecei a achar que eu poderia escrever um livro. E escrevi esse livro, desses 70 anos. É bem verdade que aí tem os aspectos que são importantes. O livro tem 300 folhas. 70 anos não cabem 300 folhas. Verdade. Toda vez que eu ia escrever o livro, eu orava para o Espírito Santo. E, com pureza d'alma, a sequência que está no livro foi uma sequência colocada por mim, que foi a sequência profissional. Eu tenho de memória cada uma dos meus degraus profissionais. Mas eu não tinha de memória, ainda mais tendo 70 anos de idade, eu não tinha na memória fatos daquela época, a não ser alguns. E cada vez que eu sentava para escrever, rapaz, vinham assim na minha cabeça como se eu estivesse vivenciando naquele momento Que determinados impre- fatos. que impressionante. Eu não escolhi os fatos. Até porque depois que eu escrevi o livro, que eu comecei a pensar sobre isso,
existem outros fatos que poderiam ter sido colocados e não foram porque no momento que eu estava escrevendo não me veio à memória, me veio outros fatos à memória. Sim. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo trabalhou nesse livro mais do que eu. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ayrton, Mas, que coisa de- maravilhosa. Me permita aqui, eu queria voltar aqui ao seu gráfico de vida e gostei do seu comentário em relação aos 4 anos aqui. Depois você olha com mais calma esse gráfico. E aqui, amigos, me permitam até fazer essa conexão com o Ayrton. A gente já comentou, né, alguns outros momentos que o Ayrton estava escrevendo esse livro, mas hoje, ao trazê-lo aqui para esse momento de testemunho, eu queria mostrar aqui uma imagem para vocês, que é esta daqui. Olha só, o livro do Ayrton ficou pronto, finalizado do ponto de vista de escrevê-lo. Tá aqui, vocês estão tendo em primeiríssima mão aqui a capa, já foi produzida, toda a arte, o título, são 300 páginas inspiradoras. Eu confesso a vocês aqui, né, vou revelar, né, Ayrton, tive o privilégio de ler cada uma dessas páginas em interação nos últimos meses e até acho que um ano ou mais, interagindo com o Ayrton sobre cada página lida ali, né? Rasgado e redimido, como o Senhor pode restaurar, resgatar, ou usando essa própria palavra religiosa muito profunda, que é de redimir, né? O Evangelho fazendo novo quebrado. Olha a renovação. Esse livro, aproveito até para dizer nesse momento, ele está em processo na editora e em breve estará com a gente aqui. Mas, Ayrton, esse livro, todo esse gráfico aqui, é, acho que os pontos de destaque, Deus inspirou você para que eles estivessem nessas 300 páginas. É isto? eu não tenho dúvida. Você sabe que na igreja, recentemente, tem um procedimento na igreja que é o estudar a escola sabatina. E uma das lições recentes foi sobre os dons. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo escreveu esse livro, me usou para fazer com que ele acontecesse. Não tenho a menor dúvida. E eu ficarei extremamente contente se um dia eu souber que uma pessoa, mudou o rumo da sua vida depois que leu o livro. Ayrton, eu li já o seu livro, ele não foi lançado, mas o seu livro já impactou profundamente a minha vida. Por isso que eu o convidei para você estar aqui hoje. Então, se você pensar em uma pessoa, essa pessoa já existe. Sou eu. E Deus me colocou em conexão com você, porque a sua vida é uma inspiração. Eu fiquei impressionado. E aqui eu vou relatar para vocês assim de uma forma muito transparente. Em alguns momentos eu escrevi para o Ayrton, diz assim, Ayrton, você tem certeza que quer revelar isto? E evidentemente que nomes de empresas e nomes de pessoas foram alterados no livro, tá? Mas o Ailton falou assim: é um lado ruim, eu sei, mas eu quero deixar muito claro, eu não vou esconder isso na minha vida, para deixar muito claro, isso foram as palavras dele para mim, para deixar muito claro o contraste do poder de Deus numa vida de alguém que chegou literalmente no fundo do poço. E dos casos que eu já conhecia, Ayrton, não só pela leitura, mas pela interação com você. É um dos casos que mais me impressiona. Eu gostaria de. Há muita coisa a ser dita ainda, Ayrton, mas eu gostaria de compartilhar uma coisa aqui com você. É,
antes de a gente finalizar esse momento, porque nós teremos novas oportunidades, né? A primeira, quando eu olho a imagem muito bem escolhida por você, do seu livro, eu vejo assim quantos seres humanos estavam afundados nesse mar do mundo, das drogas, da corrupção, da sexualidade e outros tantos problemas e vícios, mas essas pessoas podem ser resgatadas. Elas podem estar, como você expressa nesse livro, rasgados na vida, mas podem ser resgatados, redimidos por Deus. Quando eu olho essa imagem aqui, e eu fiz uma conexão na primeira parte hoje, amigos, familiares queridos que estão aqui nesse momento, eu fiz uma conexão até com uma história do apóstolo Paulo, porque e há outros personagens, né? Essa imagem aqui faz lembrar também o Pedro andando sobre as águas no Mar da Galileia, que foi resgatado quando começou a afundar, né? Mas a vida do apóstolo Paulo também foi assim, ele foi num fundo ali, mas Deus o resgatou. Há sempre uma mão forte de Deus para resgatar o ser humano que assim o deseja. E quando eu olho essa imagem aqui, me fez lembrar também do apóstolo Paulo, que esteve nessa situação no mar por 3 vezes, em naufrágio. E literalmente Deus os resgatou do mar. Talvez como essa imagem que a gente está vendo aqui. Mas espiritualmente esse resgate foi muito maior. E quando a gente olha este cenário aqui da sua história de vida, eu queria, neste momento, Ayrton, que a gente te ouviu aqui, eu queria, eu queria deixar uma mensagem para você agora. Agora é o meu coração falando com você, Ayrton. Eu queria que você olhasse muito esse gráfico que eu não tinha te mostrado ainda. Eu falei que muita coisa ia ser surpresa aqui para você, porque a gente queria ouvir um pouquinho do seu testemunho. Mas esse gráfico simbólico que eu construí aqui, quando a gente olha esses dois lados, 70 anos mais quatro aqui, eu queria que você visse, porque há um texto na Bíblia que hoje eu quero dedicar a você, que é de um profeta do Antigo Testamento, Miqueias. Que coisa maravilhosa. Deixa eu interromper um pouquinho e voltar a colocar para que fique numa resolução melhor. Veja se agora, vamos ver se podem ver aqui com. Tá melhor, né? Ok. Há esse texto de Miqueias, um profeta do Antigo Testamento, que eu quero dedicar a você, Ayrton, e dizer aqui, olhando para você. Deus, e diz, o contexto menciona que Deus lançará, tá? Faltou um acentinho ali. Deus lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ayrton, quero dizer a você hoje, meu amigo, que através do perdão de Deus, toda essa parte da sua vida, dos 70 anos, Deus está te perdoando. Ele já te perdoou quando você o buscou. E por isso que, olha, nesse gráfico aqui, nesse momento, eu quero apagar essas palavras aqui, da imoralidade, das drogas e da corrupção. Por um motivo muito simples. Tudo que aconteceu na sua vida de ruim, quando você buscou a Deus, Deus colocou nas profundezas do mar. Ele te tirou, te resgatou dali, mas os seus erros, os seus pecados ficaram nessa profundeza. E isto significa, Ayrton, que quando Deus perdoa, ele apaga, ele esquece. É diferente do perdão humano. O perdão humano ainda carrega a lembrança e está na memória. Deus perdoou tudo que foi negativo na sua vida e está reservando uma eternidade para você. Eu sei que você sente essa grandeza e essa misericórdia de Deus na sua vida, não é? Muito, muito.
E eu queria aqui, Ayrton, nesse momento tão especial que a gente tem o privilégio de, em breve, inclusive, estar podendo ler um pouquinho. Assim que chegar, a gente vai combinar com o grupo aqui algo especial. Eu queria completar o seu gráfico para finalizar a live de hoje, com essa seta aqui. A direção que você está indo é em direção à eternidade. Semelhantemente àquele gráfico do apóstolo Paulo, você está indo em direção à volta de Jesus. Você percebe que no gráfico aqui eu deixei um espaço pequeno, Ayrton. A sua vida, que Deus permita que ela seja longa, mas a volta de Jesus está muito próxima. E você está indo nessa direção, e por essa ocasião, semelhantemente ao apóstolo Paulo e tantos outros cristãos que permitiram essa virada de vida, de crer em Deus e Jesus e mudar com renovação, propósito, princípio, valores, a felicidade que vem. E essa é a eternidade que Ele está reservando para você. E aí, já Amém. que eu deixei um texto bíblico dedicado a você, eu vou dizer aqui a todos que estão nos acompanhando nesse momento que o Ayrton dedica um texto a vocês, que é um texto que fala muito ao coração dele, que ele já usou no contexto até desse livro, é que se alguém está em Cristo, como aconteceu essa virada na vida dele, é uma nova criatura. Há uma renovação, há uma conversão. E é nesse momento que a gente aceita, Ayrton, esse texto especial seu para todos nós também. Muito obrigado. Eu queria finalizar essa live, só que a gente precisa ficar um pouco mais aqui, que eu tenho novidades para vocês, porque já está marcado o lançamento do livro. E eu preciso partilhar essas novidades com vocês na sequência, na sequência. Mas antes, eu queria finalizar esse momento de reflexão hoje, dedicando uma oração ao Ayrton e a todos aqueles que querem seguir esse rumo que leva à eternidade. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, de maneira muito especial, queremos te agradecer nesta noite, aqui entre amigos, familiares, pela vida do Ayrton. Diante de tantos desafios que ele já viveu, quase perdendo a sua vida em vários momentos. O Senhor o poupou e trouxe o Ayrton até nós hoje, para que a gente pudesse também entender o poder maravilhoso que o Senhor tem para restaurar a vida de pessoas, por mais fundo que possa estar. Te agradecemos pelo testemunho e pela inspiração que o Senhor deu a ele para trazer essa vida de renovação através de um livro. Que este livro, Senhor, e aqui hoje oramos nessa live, que seja uma bênção nas tuas mãos para alcançar o coração de outras tantas pessoas que possam, inclusive, estar em situação semelhante a que o Ayrton já esteve. Que o Senhor abençoe o Ayrton, é o desejo de todos aqui do coração. Que o Senhor esteja com cada momento de sua vida, com a sua família, com seus filhos, e que um dia possamos, juntamente com Ele, vivermos eternamente contigo. Pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amigos, que momento. Ayrton, eu vou chamar aqui a gatinha, mas antes de eu falar sobre o lançamento, gostaria de ouvir também, se você deseja, deixar aqui uma mensagem especial ao finalizarmos. Só tenho a agradecer. Agradecer a vida que estou tendo, agradecer a felicidade que estou vivendo, agradecer a sua companhia ao longo desse projeto e que a gente conviva no céu com a volta de Jesus. Amém. Maravilhoso. Todos nós, sem faltar nenhum dos que estão aqui nessa live e daqueles que assistirão depois. Obrigado pelas palavras muito especiais. Eu queria